É um excelente tema, pessoal. Presta atenção que a gente vai falar no segundo bloco da alteração da lei do BPC, do LOAS. Pode mudar o critério de renda, mas não é para todo mundo. Tem muita gente achando que é uma certeza e não é, beleza? Aguardem aí. Essa lei que alterou a lei orgânica da Previdência Social, ela já trouxe uma possibilidade que existia desde o início da pandemia. A possibilidade de elevar o critério econômico, o critério do limite de renda para recebimento do LOAS. Mas não fixou esse novo critério, não fixou um novo limite, só definiu a possibilidade de ser aplicado um novo limite conforme o caso. Isso já existia autorização na MP, se não me engano foi a 927 ou 936, que trouxe a possibilidade do gerente executivo local conceder um BPC para o caso do trabalhador, do idoso ou do deficiente, que em situação de extrema miserabilidade ou dependendo do grau de deficiência, tivesse uma renda familiar, apresentasse uma renda familiar um pouco acima do limite legal. O limite da lei, sabemos, é de 1/4 de salário mínimo por cabeça. Quer dizer, para receber o LOAS, o BPC, o amparo assistencial, não basta apenas ser idoso, com 65 anos ou mais, ou ser portador de deficiência. Tem também que estar inserido no critério de renda familiar, um critério objetivo, um critério econômico. A família do sujeito que mora na mesma residência não pode receber, não pode auferir uma renda superior a 1/4 de salário mínimo por pessoa. Atualmente, 1/4 de salário mínimo dá R$ 275. Quer dizer, um exemplo simples, uma família de 4 pessoas, pai, mãe, filho e filha. Todos eles juntos não podem ganhar mais que um salário mínimo. Se eles tiverem uma renda que supera um salário mínimo, não tem direito ao LOAS, salvo exceções que nós já vamos falar aqui. Pois bem, essa nova lei, ela alterou, ela criou o artigo 11A na lei do LOAS. O que fala esse artigo 11A? O regulamento poderá ampliar o limite da renda mensal familiar por cabeça para meio salário mínimo. Quer dizer, quando é criada uma lei, é criado também um regulamento. Quer dizer, uma norma que vai regulamentar, que vai explicar como, dona Charlene, já vamos responder sua pergunta, como que o benefício vai ser concedido. Um regulamento que vai definir o procedimento para a aplicação da lei. Então, essa nova lei que acrescentou esse artigo, essa nova lei, a Lei 14.176 de 2021, essa nova lei que, aliás, com relação a esse novo critério, ela entra em vigor em janeiro do ano que vem, ela não aumentou o limite para meio salário mínimo. Ela disse que o regulamento, a norma que define o procedimento para a concessão do LOAS, poderá elevar esse critério, esse limite para meio salário mínimo, dependendo das condições do sujeito. Isso também ninguém falou. Quer dizer, depois que entrar em vigência a lei, em janeiro do ano que vem, vai ser criado um regulamento que vai definir o procedimento para a concessão do LOAS, do BPC, e esse regulamento vai trazer a possibilidade do sujeito receber o BPC com uma renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, dependendo de uma avaliação que também está escrita na mesma lei. Olha só o que está escrito: observado o disposto no artigo 20b dessa lei. E o que diz o artigo 20b? Na avaliação de outros elementos probatórios de miserabilidade e de vulnerabilidade, serão considerados aspectos para ampliação do limite de renda, como o grau de deficiência, a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas, o comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos médicos. Gente, isso tudo já era objeto de perícia. Quer dizer, eles estão dizendo que, dependendo do que a perícia médica e o estudo social feitos pelo INSS atestar, dependendo do que o médico concluir,
dependendo do que a assistente médica concluir, do grau de deficiência do sujeito, ou do comprometimento da sua renda familiar com gastos com medicamentos, o regulamento vai permitir a elevação do limite de renda. Está dizendo que esse valor do comprometimento, do orçamento, será alterado gradativamente. Quer dizer, vai ter uma tabelinha nesse regulamento novo, dizendo, olha, o limite é 1/4 de salário mínimo, mas para quem se enquadrar neste critério, vai ser 70% do salário mínimo. Para quem se enquadrar em tal e tal critério, vai ser meio salário mínimo. Entende? O limite de renda pode ser elevado dependendo da condição do requerente. Isso não vai valer para todo mundo, ao contrário do que muita gente acredita. Não é só da entrada acreditando que vai mudar, que vai conseguir o BPC, agora o limite é outro. Não é. Infelizmente, não mudou muita coisa. Só criou mais procedimento, mais perícia, mais estudo social, mais trabalho para a agência do INSS e menos benefício. Tá? As exceções do LOAS, como eu falei, as pessoas que podem receber o BPC com renda familiar superior a esse limite, são poucas, mas existem. Quando essa renda estiver comprometida com gastos com medicamentos não fornecidos pelo SUS, ou material para tratamento, como fralda geriátrica. Na Justiça, olha, a Justiça está bem receptiva com relação ao BPC. Na Justiça, existem casos de flexibilização desse critério, quer dizer que o sujeito pode receber o BPC quando o seu orçamento familiar estiver muito comprometido, quando ele tiver muito gasto. Então, quando a gente entra com uma ação na Justiça para conseguir o BPC, a gente prova todos os gastos que a família tem no mês. Então, essa é uma forma também de flexibilizar, de se ultrapassar esse limite de renda. Outra forma é a natureza da renda dos integrantes da família. Vou explicar. Se o integrante da família receber renda a título de LOAS, de BPC, esse benefício não entra para o cálculo da renda familiar. Então, lembra que eu dei o exemplo de uma família de 4 pessoas, só pode receber até um salário mínimo, os 4 juntos? Eles podem até receber mais, se essa renda for resultante de BPC. Quer dizer, se algum membro da família estiver recebendo o BPC, esse valor não entra para o cálculo da renda familiar, para efeitos de concessão do amparo assistencial. Outra renda que não entra para o cálculo é a aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, paga para o deficiente ou idoso com 65 anos ou mais. A aposentadoria por tempo e por invalidez paga para o idoso com 65 anos ou mais ou para o portador de deficiência também não entra para o cálculo. Então, existe possibilidade da renda familiar superar muito esse limite e mesmo assim a pessoa ter direito ao BPC. O fato de um filho ou um membro da família receber o BPC não impede que outro receba. Então, eu me deparei outro dia com uma situação em que uma família de 5 pessoas recebia 4 mil reais por mês e mesmo assim tinha direito ao BPC. Sabe como, Carlos? Desses 4 mil, 2 eram BPC. 2 filhos com deficiência recebiam BPC, de um salário mínimo cada um. Não entra para o cálculo. O pai recebia aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo e tinha 66 anos. Não entra para o cálculo. A mãe recebia aposentadoria por tempo e tinha quase 70 anos, no valor de um salário mínimo. Não entra para o cálculo. Como nenhum desses valores entrar para o cálculo, o outro filho, o terceiro filho, também portador de deficiência, teria direito ao BPC, ao contrário do que o INSS alegava. Está na lei que ele pode receber. Entendeu? Então, existem exceções. O meu conselho é que a pessoa sempre se consulte com um especialista, porque às vezes ela se depara com uma renda de 3 mil reais e fala, imagina, nunca que eu vou ter direito ao BPC. Se ele for perguntar lá no INSS, muito provavelmente o servidor vai falar que ele não tem direito. Mas pode ter sim, ok?